Dando continuidade ao nosso curso de gramática, vamos agora para a 11ª aula estudar a colocação pronominal, perfeito? Nós vamos estudar a colocação dos pronomes oblíquos átonos. É importante compreendermos o pronome oblíquo. O pronome oblíquo, ele é um pronome pessoal, tá certo? Isso quer dizer que, em sua maioria, o pronome oblíquo átono faz referência a um ser personativo, tá certo? Por isso, os pronomes me, ti, si, nos, vos e o li fazem referência a pessoas, tá certo? Ora, importante entender a diferença entre o pronome oblíquo átono e o pronome oblíquo tônico. O pronome oblíquo átono, ele se prende ao verbo de forma proclítica, antes do verbo, de forma mesoclítica no meio da conjugação verbal e de forma enclítica após a conjugação verbal. E os pronomes oblíquos tônicos, eles são utilizados precedidos por preposição. Então, eu tenho mi, ti, si. Olha, amo-te. Perfeito. Amo-te, eu tenho um pronome oblíquo átono. Esse ti é um pronome oblíquo átono, que veio após a conjugação. Posso dizer, amo a ti. Esse ti é um pronome oblíquo tônico. Então, o pronome oblíquo átono, ele se prende ao verbo e o pronome oblíquo tônico eu utilizo após a preposição. Então, nos exemplos que eu coloquei para vocês, amo-te. Então, esse ti é um pronome oblíquo átono. Está preso ao verbo de forma enclítica. Amo a ti. Esse ti, ele veio com a preposição. Tá certo? Veja a preposição a. Amo a ti. Olha a preposição a. Nesse caso, o pronome oblíquo tônico. Então, pronome oblíquo tônico eu utilizo precedido por preposição. Pronome oblíquo átono eu prendo ao verbo antes, após ou no meio da conjugação verbal. Vamos compreender os pronomes oblíquos. Comigo no quadro. Os pronomes oblíquos átonos unem-se aos verbos de forma proclítica, antes do verbo, mesoclítica, no meio da conjugação verbal e enclítica após o verbo. Quais são os pronomes oblíquos átonos? O-a, os, as, mi, ti, si, nos, vos, lis. Marcelo, e a forma lo, los, la, las, no, nos, na, nas? Bom, essas formas existem por conta da terminação de um verbo. Ora, se o verbo termina em R, deixa eu mudar aqui a cor, porque esse amarelo não dá para a gente perceber bem. Pronto. Se o verbo termina em R, por exemplo, nós vamos ver isso. Termina em Z, termina em S, essas letras darão lugar à letra L, que vai se unir exatamente ao pronome. Tá certo? Se a forma verbal termina em M, então eu acrescento N aos pronomes oblíquos átonos, O, A, os, as. Perfeito? Mas nós vamos compreender isso bem direitinho. Essas cidades, as quais se apresentam muito agitadas, não me atraem. Então veja bem, eu tenho aqui o pronome si e eu tenho aqui o pronome mi, pronome oblíquo. Bom, nesse caso, os pronomes surgiram antes do verbo, então eu tenho a forma proclítica. Nesse caso, o pronome surgiu antes do verbo porque eu tenho um atrativo, que é um pronome relativo. O pronome relativo é um atrativo. No segundo momento, o pronome mi também surge antes do verbo de forma obrigatória, porque eu tenho um atrativo, que é o advérbio não. Em todo caso, analisar-se-ão os documentos apresentados. Veja que agora esse si, ele se apresenta no meio da conjugação verbal. Então eu tenho aí a mesóclise. Este caso ele é obrigatório. Eu não posso iniciar a frase dessa forma. Em todo caso, se analisarão. Eu não posso fazer isso, não posso ter a próclise. Por quê? Porque eu iniciei com o verbo no futuro. Quando isso acontece, então, eu tenho que colocar aí, fazer uso da mesóclise, uma vez que, em todo caso, após caso, eu tenho a vírgula. Ok? Então eu tenho aí um termo deslocado. No terceiro momento, entregou-me algumas provas. Então, eu vou observar que o pronome mi, ele surge após a conjugação verbal. Eu tenho aí a ênclise, em que o nome, o verbo vem primeiro, depois vem o pronome. Nesse caso específico, eu não poderia nunca me entregou. Por quê? Porque eu não posso iniciar a frase com pronome oblíquo átono. Perfeito? Muito bem. Próclise, vamos entender bem. No português brasileiro, o uso da próclise é o uso mais recorrente. Então, nós iniciamos frases com os pronomes, isso na fala, na escrita não. Eu não posso ter
A mesma condição de fala com a escrita, muda completamente. Mas no nosso português, nós temos o hábito de usar a próclise. Devido a isso, em alguns casos, mesmo não havendo a palavra atrativa, nós podemos usar a próclise. Se eu usar um pronome do caso reto, por exemplo, eu uso a próclise. Se eu usar um substantivo, eu posso também usar a próclise. Assim, olha cá. No português do Brasil, a próclise é uso recorrente. Na verdade, mesmo não havendo, agora deixa eu apanhar aqui uma caneta melhor para poder fazer essa marcação. Olha, mesmo não havendo atrativo, o uso da próclise pode ocorrer sem que se cometa erro. Basta apenas não iniciar a frase com verbo. Por exemplo, a história nos conta que a verdade não é absoluta. Veja que o substantivo história não atrai o pronome nos, mas ele veio procriticamente. No mesmo caso, os países vizinhos se uniram em um bloco econômico. O se está aqui também proclítico, mas o substantivo os países vizinhos também não atraíram. No entanto, não há nenhum empecilho para que eu faça uso da próclise. Marcelo, e se eu quiser fazer uso da ênclise, eu posso? Claro, não há problema não, olha. Nesses casos, o pronome poderia vir após o verbo, enclítico. Veja, a história conta-nos que a verdade não é absoluta. Os países vizinhos uniram-se em um bloco econômico comigo. Nós vamos agora estudar passo a passo a próclise, a mesóclise e a ênclise. Agora entenda, o uso da próclise é o uso mais recorrente. Tá? Então, qualquer vocábulo que eu utilize antes, eu posso sim trazer o pronome, sem que ele seja atrativo. A obrigatoriedade da próclise dá-se com o pronome, com o advérbio, com a conjunção atrativos. Tá certo? Então, se eu tenho os vocábulos atrativos, então a próclise se faz obrigatória. Se não, eu posso ter a próclise tranquilamente. Perfeito? Então fica fácil a colocação pronominal. Veja cá, no quadro comigo. Aqui surge a ideia dos atrativos. O uso obrigatório da próclise dá-se com vocábulos atrativos. Por exemplo, as conjunções subordinativas adverbiais são vocábulos atrativos. A conjunção integrante ou as conjunções integrantes que e se são também vocábulos atrativos. Os advérbios atrai. A maioria dos pronomes também atrai o pronome oblíquo átono, perfeito? Então veja bem, voltemos lá. Conjunções integrantes e adverbiais. Conjunção integrante. Os políticos, deixa eu colocar aqui um S, que eu não coloquei, pronto. Os políticos, ok, agora ficou adequado. Sabem que, se desistirem da reeleição, serão prejudicados. Então veja que aqui eu vou ter o pronome. Olha cá, vou mudar aqui, pronto. Aqui eu tenho o pronome se. Esse se foi atraído pela conjunção integrante que. Então a conjunção integrante que atraiu o pronome. Nesse caso, a próclise é obrigatória, eu não posso fugir. Tá certo? É obrigatória. O prefeito da cidade afirmou que nos daria uma explicação. Mesma situação, olha, o pronome nos está aqui porque a conjunção integrante que atraiu o pronome nos, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho aí o uso da próclise. Veja agora a conjunção adverbial. Embora lhes tenha contado toda a verdade, ainda assim não creram no ocorrido, tá? Então, embora eu lhes tenha contado toda a verdade, ainda assim eles não creram no ocorrido. Veja que o lhes está aqui por conta de quem? Da conjunção adverbial concessiva, embora. Perfeito? Então, atraiu o pronome. Quando nos surgiu a ideia de realizar um trabalho inovador, pensamos logo no seu resultado. Veja que o nos está aqui procrítico, porque o quando, conjunção adverbial temporal, atraiu o pronome, tá certo? Então houve aí o atrativo. Isso nos preocupa muito. Os pronomes também atraem os oblíquos. Isso nos preocupa muito. Mas ninguém os viu na praça. Olha lá, o ninguém, pronome definido, atraiu. Alguém atrai. Perfeito? A crise econômica aqui tem, ó, deixa eu me ajeitar. Ok?
Aí no slide de vocês, podem consertar, tá certo? Às vezes a gente está fazendo slide, então isso não é incomum ocorrer não, tá bom? A crise econômica, a qual o levou a falência, foi devastadora para aquela região. Então veja cá. Nesse caso, ele coloca, olha lá, o pronome obliquatum sendo atraído pelo pronome relativo. A crise econômica, a qual levou à falência, foi devastadora para aquela região. Está com os nervos à flor da pele. Tudo lhe causa estresse. E o pronome tudo atraiu também o li, próclise obrigatória. Também haverá a obrigatoriedade da próclise se houver advérbios e palavras de sentido negativo. Veja, já nos prometeu resolver esses problemas antes. Até agora, nada. Perdoe minha voz. Já nos prometeu resolver esses problemas antes. Até agora, nada. Esse nos foi atraído por quem? Pelo advérbio já. Nada me faz recuar dos meus objetivos. Então, olha, o nada atraiu o pronome obliquato no me. Tá certo? Não nos diga o que devemos fazer. O não atraiu o pronome obliquato no nos. Então, veja, para usar a próclise de forma obrigatória, eu preciso ter o atrativo. Com o atrativo, eu jamais posso fazer uso da ínclise, somente da próclise. Agora, é bom entender que, em qualquer situação, desde que eu não inicie com o verbo, eu posso fazer uso da próclise, correto? Perfeitamente. Vamos agora à mesóclise. Olha cá. Mesóclise ocorrerá nas frases. Veja que nós estamos aí com um probleminha de concordância, de ausência de letra. Não é nem concordância, tá certo? Eu vou consertar para vocês. Pronto. Ok? Agora ficou adequado. Ele está aqui para isso mesmo, para consertar. Ocorrerá a mesóclise nas frases iniciadas com verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Por exemplo, falo-á sem que se discuta a questão. Marcelo, eu nunca vi isso. Falo-á, ok? Ora, fará a questão, falo-á. Esse ló não é exatamente a retirada do R. E eu não tenho fará. Olha cá, vou mudar aqui. Pronto, olha só. Eu tenho aqui fará o trabalho. Pronto, veja como seria. No lugar de fará o trabalho, se eu substituir o trabalho, o pronome vai ser o pronome obliquato no ó. Perfeitamente. Já pensou se eu construo dessa forma? Olha. Fa-o-á, faroá. Não dá certo. Olha. Então o que é que acontece? Esse R cai e eu acentuo. Perfeito? E aí eu ponho o L. Aí fica Fa, Lo, A. Tá certo? Essa é a forma adequada. Nesse caso eu vou ter os dois acentos. Dir-lhe-ia, e observe que o verbo está no futuro do presente. Então eu só vou usar a mesóclise, é bom compreender isso, só vou usar a mesóclise se o verbo iniciar, ok, a frase no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Em outro caso, eu não vou usar a próclise, tá certo? Faroá sem que se discuta a questão. Dir-lhe-ia, naquela ocasião, que nada mais me importava. Encontrar-la-ei como a deixei. Encontrarei a moça como a deixei. Encontrar-la-ei como a deixei. É importante você compreender que o li, ele não tira o R. Por quê? Porque o li já traz o L. Então ele não precisa mais tirar o R antes para o uso da mesóclise. Ok? E esse li é personativo. Como se eu dissesse, diria naquela ocasião a amada que nada mais me importava. Então, dir-lhe-ia naquela ocasião que nada mais me importava. Far-nos-á um grande favor se resolver o cargo. Olha, se renunciar ao cargo. Far-nos-á um grande favor se renunciar ao cargo. Também, mesóclise, o verbo no futuro. Se tiver escolhido o lado certo, ter-nos-ia poupado, olha, se tivesse escolhido o lado certo, ter-nos-ia poupado de toda essa confusão. Verbo também no futuro, tá certo? No futuro do pretérito. Aprovar-se-ão as mudanças necessárias para o desenvolvimento do país. Tá? Aprovar-se-ão o se apassivador. Então, nesses casos,
deve-se utilizar a mesóclise. E a ínclise, quando eu inicio com o verbo. E ao iniciar com o verbo, eu vou usar a ínclise. Veja, ocorrerá a ínclise quando as frases forem iniciadas por verbo, quando houver a forma no infinitivo e após a preposição em, seguida de gerúndio. Então veja, puxei-lhe o braço do rapaz. Puxei-lhe o braço com o objetivo de não ir ao encontro daquele facínola. Na forma imperativa, traga-me um copo d'água, tenho sede, e essa sede pode me matar. Tá? Após a forma no infinitivo, para convencê-lo, precisei encontrar argumentos de diversas matizes, ok? De diversas matizes, tá? Bom, para não prejudicá-lo, olha cá, nesse caso, mesmo eu tendo o atrativo, o uso é da ínclise. Por quê? Porque nessas situações, perfeito, em que aparece o infinitivo, olha lá, infinitivo, dá-se então a preferência pela ínclise. O Rui Barbosa poderia, para não o prejudicar, resolvi falar a verdade. Ora, essa forma não é errônea, presta bem atenção, não há erro, não constitui erro, mas hoje o uso recorrente é pela ínclise, tá certo? Então, para não prejudicá-lo, perfeito? Até aí, muito bem. Com a preposição em se tratando de economia, tudo vale. Nessas construções com gerúndio, então eu uso a ínclise. Perfeito? Até aí? Tudo certo? Então, comigo? Muito bem. Estou ciente de que você agora compreendeu o uso da próclise, da mesóclise e da ínclise. Isso numa questão de um tempo verbal simples com seus atrativos. Vamos depois verificar o tempo composto. Bons estudos e até a próxima aula.